Quirón pôs suas cartas na mesa, a mão vencedora que ele não chegara a usar. Diga-me, Percy, disse ele, o que você fez com o cão infernal? Só de ouvir o nome eu estremeci. Quirón provavelmente queria que eu dissesse: ora, aquilo não foi nada, costumo comer cães infernais no café da manhã. Mas eu não estava com vontade de mentir. Ele me apavorou, falei. Se vocês não o tivessem acertado, eu estaria morto. Você vai enfrentar coisas piores, Percy. Muito piores, antes de terminar. Terminar o quê? Sua missão, é claro. Você vai aceitá-la? Dei uma olhada para Groover, que estava cruzando os dedos. Senhor, ainda não me contou qual será. Quirón fez uma careta. Bem, essa é a parte difícil. Os detalhes. Um trovão irrompeu pelo vale. As nuvens de tempestade haviam agora chegado ao limite da praia. Até onde eu podia ver, o céu e o mar estavam fervendo juntos. Poseidon e Zeus, disse eu. Eles estão lutando por algo valioso, algo que foi roubado, não estão? Quirón e Groover trocaram olhares. Quirón inclinou-se para a frente em sua cadeira de rodas. Como você sabe disso? Senti o rosto quente. Desejei não ter aberto meu bocão. Desde o Natal o tempo está esquisito, como se o mar e o céu estivessem brigando. Então, falei com Annabeth e ela tinha ouvido alguma coisa sobre um roubo e também andei sonhando umas coisas. Eu sabia, disse Groover. Quieto, sátiro, ordenou Quirón. Mas essa é a missão dele? Os olhos de Groover estavam brilhantes de excitação. Tem de ser. Só o oráculo pode determinar. Quirón alisou a barba eriçada. No entanto, Percy, você está correto. Seu pai e Zeus estão tendo sua pior disputa em séculos. Estão lutando por uma coisa valiosa que foi roubada. Para ser preciso, um relâmpago. Eu ri de nervoso. O quê? Não brinque com isso, advertiu Quirón. Não estou falando de um zigue-zague recoberto de papel alumínio como você vê em peças da escola. Estou falando de um cilindro de bronze celestial de alto grau, com 60 centímetros de comprimento, arrematado em ambos os lados com explosivos de nível deífico. Ah, o raio mestre de Zeus, disse Quirón, agora ficando emocionado. O símbolo de seu poder, conforme o qual todos os outros raios são moldados. A primeira arma feita pelos Cíclopes para a guerra contra os titãs, que decepou o cume do monte Etna e arremessou Cronos para fora do seu trono. O raio mestre, que acumula potência suficiente para fazer as bombas de hidrogênio dos mortais parecerem fogos de artifício. E ele desapareceu? Roubaram, disse Quirón. Quem roubaram? Quem roubou, corrigiu Quirón. Uma vez professor, sempre professor. Você! Meu queixo caiu. Pelo menos, Quirón ergueu uma das mãos, é isso que Zeus pensa. Durante o solstício de inverno, na última Assembleia dos Deuses, Zeus e Poseidon tiveram uma discussão. As tolices de sempre. A mãe Réia sempre gostou mais de você. Os desastres aéreos são mais espetaculares que os desastres marítimos, etc, etc. Mais tarde, Zeus se deu conta de que o seu raio mestre havia desaparecido, levado da sala do trono bem debaixo do seu nariz. No mesmo instante, culpou Poseidon. Agora, um deus não pode usurpar diretamente o símbolo de poder de outro deus. Isso é proibido pela mais antiga das leis divinas. Mas Zeus acredita que seu pai convenceu um herói humano a pegá-lo. Ruim? Adivinhei. Imagine o mundo em caos. A natureza em guerra consigo mesma. Os olimpianos forçados a escolher lados entre Zeus e Poseidon. Destruição. Carnificina. Milhões de mortos. A civilização ocidental transformada em um campo de batalha tão grande que fará a guerra de Troia parecer uma luta de balões d'água. Ruim, repeti.
E você, Percy Jackson, será o primeiro a sentir a ira de Zeus. Começou a chover. Os jogadores de vôlei interromperam o jogo e olhavam em silêncio, perplexo, para o céu. Eu havia trazido a tempestade para a colina meio-sangue. Zeus estava punindo o acampamento inteiro por minha causa. Eu estava furioso. Então eu tenho de encontrar aquele raio estúpido, disse, e devolvê-lo a Zeus. Que melhor oferenda de paz, disse Quirón, do que fazer o filho de Poseidon devolver o que é de Zeus. Se não está com Poseidon, onde está essa coisa? Eu creio que sei. A expressão de Quirón era soturna. Parte da profecia que recebi anos atrás. Bem, algumas frases fazem sentido para mim agora. Mas antes que eu possa dizer mais, você precisa aceitar oficialmente a missão. Você precisa procurar o conselho do oráculo. Por que você não pode dizer de antemão onde está o raio? Porque se eu fizer isso, você ficará assustado demais para aceitar o desafio. Eu engoli em seco. É boa razão. Então, você concorda? Olhei para Groover, que assentiu encorajadoramente. Fácil para ele. Era a mim que Zeus queria matar. Está bem, disse eu. É melhor do que ser transformado em um golfinho. Então é hora de você consultar o oráculo, disse Quirón. Vá para cima, Percy Jackson. Para o sótão. Quando descer de novo, presumindo que ainda esteja lúcido, conversaremos mais. 4 lances acima, a escada terminava embaixo de um alçapão verde. Puxei o cordão. A porta se abriu e uma escada de madeira caiu ruidosamente no lugar. O ar morno que vinha de cima cheirava a mofo, madeira podre e mais alguma coisa. Um cheiro que me lembrou a aula de biologia. Répteis. O cheiro de serpentes. Prendi a respiração e subi. O sótão estava atulhado de sucata de heróis gregos. Suportes de armaduras cobertos de teias de aranha. Escudos outrora brilhantes, cheios de adesivos, dizendo Ítaca, ilha de Circe e terra das Amazonas. Sobre uma mesa comprida estavam amontoados potes de vidro cheios de coisas em conserva, garras peludas decepadas, enormes olhos amarelos e diversas outras partes de monstros. Um troféu empoeirado na parede parecia ser uma cabeça de serpente gigante, mas com chifres e uma arcada completa de dentes de tubarão. Uma placa dizia, cabeça número 1 da Hidra, Woodstock, Nova York, 1969. Junto à janela, sentado em uma banqueta de madeira com 3 pernas, estava o souvenir mais pavoroso de todos. Uma múmia. Não do tipo enfaixada em panos, mas um corpo humano feminino, ressecado até ficar só a casca. Usava um vestido de verão estampado em batik, com uma porção de colares de contas e uma bandana por cima de longos cabelos pretos. A pele do rosto era fina e parecia couro por cima do crânio, e os olhos eram fendas brancas vítreas, como se os olhos de verdade tivessem sido substituídos por bolas de gude. Devia estar morta fazia muito, muito tempo. Olhar para ela me deu arrepios nas costas, e isso foi antes de ela se endireitar na banqueta e abrir a boca. Uma névoa verde jorrou da garganta da múmia, serpenteando pelo chão em anéis grossos, sibilando como 20.000 cobras. Tropecei em mim mesmo tentando chegar até o alçapão, mas ele se fechou com uma batida. Dentro da minha cabeça ouvi uma voz deslizando por um ouvido e se enroscando por meu cérebro. Eu sou o espírito de Delfos, porta-voz das profecias de Febo Apolo, assassino da poderosa Piton. Aproxime-se, você que busca, e pergunte. Eu quis dizer, não, obrigado, porta errada, só estava procurando o banheiro, mas me forcei a respirar fundo. A múmia não estava viva. Era algum tipo de receptáculo horripilante para uma outra coisa, o poder que girava em espiral à minha volta na névoa verde. Mas sua presença não parecia maligna, como a da professora demoníaca de matemática, a senhora Dodds, ou a do Minotauro.
Era mais como as 3 parcas que eu tinha visto tricotando o fio de lã ao lado da banca de frutas da rodovia. Antiga, poderosa e, sem dúvida, não humana, e também não parecia especialmente interessada em me matar. Reuni coragem para perguntar: qual é o meu destino? A névoa rodopiou, mais densa, juntando-se bem na minha frente e em volta da mesa com os potes que continham partes de monstros em conserva. De repente havia 4 homens sentados à volta da mesa jogando cartas. Os rostos ficaram mais nítidos. Era Gabe cheiroso e seus cupinchas. Meus punhos se contraíram, embora eu soubesse que aquele jogo de pôquer não podia ser real. Era uma ilusão feita de névoa. Gabe voltou-se para mim e falou na voz rouca do oráculo: você irá para o oeste e irá enfrentar o Deus que se tornou desleal. O cupincha da direita ergueu os olhos e disse com a mesma voz: você irá encontrar o que foi roubado e o verá devolvido em segurança. O da esquerda colocou 3 fichas na mesa, depois disse: você será traído por aquele que o chama de amigo. Por fim, Ed, o zelador do nosso edifício, proferiu a pior sentença de todas. E no fim irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. As figuras começaram a se dissolver. De início fiquei atordoado demais para dizer alguma coisa, mas quando a névoa recuou, enrolando-se como uma enorme serpente verde e deslizando de volta para dentro da boca da múmia, eu gritei: espere! O que quer dizer? Que amigo? O que não vou conseguir salvar? A cauda da serpente de névoa desapareceu na boca da múmia. Ela se reclinou de volta contra a parede. A boca fechou-se bem apertada, como se não tivesse sido aberta em 100 anos. O sótão ficou silencioso de novo, abandonado, nada além de uma sala cheia de souvenirs. Tive a sensação de que poderia ficar lá parado até juntar teias de aranha também e não ficaria sabendo mais nada. Minha audiência com o oráculo estava encerrada. E então? Kiron me perguntou. Desabei em uma cadeira à mesa de Pinochle. Ela disse que eu devia recuperar o que foi roubado. Gruber se inclinou para a frente, mascando animado os restos de uma lata de Diet Coke. Isso é ótimo! O que foi que o oráculo disse exatamente? Pressionou Kiron. Isso é importante. Meus ouvidos ainda estavam tinindo com a voz reptiliana. Ela disse que eu iria para o oeste e enfrentaria um Deus que se tornou desleal, recuperaria o que foi roubado e devolveria em segurança. Eu sabia, disse Grover. Kiron não pareceu satisfeito. Mais alguma coisa? Eu não queria contar a ele. Que amigo iria me trair? Eu não tinha tantos assim. E a última sentença, eu fracassaria em salvar o que mais importa. Que tipo de oráculo me mandaria em uma missão e me diria: a propósito, você vai se dar mal, viu? Como eu poderia confessar aquilo? Não, falei. Isso é tudo. Ele estudou meu rosto. Muito bem, Percy, mas saiba disto. As palavras do oráculo frequentemente têm duplo sentido. Não se fie demais nelas. A verdade nem sempre fica clara até que os eventos aconteçam. Tive a sensação de que ele sabia que eu estava escondendo algo ruim e tentava fazer com que eu me sentisse melhor. Certo, falei, ansioso por mudar de assunto. Então, aonde vou? Quem é esse Deus no oeste? Ah, pense, Percy, disse Kiron. Se Zeus e Poseidon enfraquecem um ao outro numa guerra, quem tem a ganhar com isso? Algum outro que queira tomar o poder? Adivinhei. Sim, exatamente. Alguém que guarda um ressentimento. Alguém que está infeliz com a parte que lhe coube desde que o mundo foi dividido eras atrás, cujo reinado se tornará poderoso com a morte de milhões. Alguém que odeia os irmãos por forçá-lo a um juramento de não ter mais filhos, um juramento que ambos agora quebraram. Pensei nos meus sonhos, na voz maligna que falara do fundo da terra. Hades. Kiron assentiu. O Senhor dos Mortos é a única possibilidade.
Groover babou um pedaço de alumínio pelo canto da boca. Opa, espere aí. O quê? Uma das fúrias veio atrás de Percy, lembrou Kiron. Ela observou o rapaz até ter certeza da sua identidade, e então tentou matá-lo. As fúrias obedecem a um só senhor, Hades. Sim, mas Hades odeia todos os heróis, protestou Groover. Especialmente se tiver descoberto que Percy é filho de Poseidon. Um cão infernal conseguiu entrar na floresta, continuou Kiron. Eles só podem ser convocados dos campos da punição, e ele tinha de ser convocado por alguém de dentro do acampamento. Hades deve ter um espião aqui. Ele deve suspeitar que Poseidon tentará usar Percy para limpar seu nome. Hades gostaria muito de matar esse jovem meio-sangue antes que ele possa assumir a missão. Boa, murmurei. São dois dos deuses mais importantes querendo me matar. Mas uma missão para... Groover engoliu em seco. Quer dizer, o Raio-Mestre não poderia estar em algum lugar como o Mine? O Mine é muito agradável nesta época do ano. Hades enviou um protegido para roubar o Raio-Mestre, insistiu Kiron. Ele o escondeu no mundo inferior, sabendo muito bem que Zeus culparia Poseidon. Não pretendo entender perfeitamente os motivos do Senhor dos Mortos ou por que ele escolheu esta época para começar uma guerra, mas uma coisa é certa. Percy precisa ir ao mundo inferior, encontrar o Raio-Mestre e revelar a verdade. Um fogo estranho queimou em meu estômago. O mais esquisito era que não se tratava de medo, era expectativa, o desejo de vingança. Hades tentara me matar 3 vezes até agora, com a fúria, o minotauro e o cão infernal. Por sua culpa, minha mãe desaparecera em um clarão. Agora ele tentava enquadrar eu e meu pai por um roubo que não tínhamos cometido. Eu estava pronto para enfrentá-lo. Além disso, se minha mãe estava no mundo inferior... Epa, rapaz, disse a pequena parte do meu cérebro que ainda estava lúcida. Você é um garoto. Hades é um deus. Groover estava tremendo. Tinha começado a comer cartas de Pinocle como se fossem batatinhas fritas. O pobre sujeito precisava completar uma missão comigo para obter sua licença de buscador, o que quer que fosse isso, mas como poderia lhe pedir que participasse daquilo, principalmente sabendo que o oráculo dissera que eu ia fracassar? Era suicídio. Olhe, se nós sabemos que é Hades, disse a Kiron, por que não podemos simplesmente contar aos outros deuses? Zeus ou Poseidon poderiam descer ao mundo inferior e fazer rolar algumas cabeças. Suspeitar e saber não são o mesmo, disse Kiron. Além disso, mesmo que suspeitem de Hades, e imagino que Poseidon suspeite, os outros deuses não poderiam recuperar o raio por si mesmos. Deuses não podem entrar nos territórios um do outro a não ser que sejam convidados. Essa é outra regra muito antiga. Heróis, por outro lado, têm certos privilégios. Podem ir a qualquer lugar, desafiar qualquer um, desde que sejam corajosos e fortes o bastante para fazê-lo. Nenhum deus pode ser responsabilizado pelos atos de um herói. Por que acha que os deuses sempre agem por intermédio de seres humanos? Você está dizendo que eu estou sendo usado? Estou dizendo que não é por acaso que Poseidon o assumiu agora. É uma jogada muito arriscada, mas ele está em uma situação desesperadora. Precisa de você. Meu pai precisa de mim. As emoções giraram dentro de mim como pedaços de vidro em um caleidoscópio. Eu não sabia se sentia ressentimento, gratidão, alegria ou raiva. Poseidon me ignorara por 12 anos. Agora, de repente, precisava de mim. Olhei para Kiron. Você sabia o tempo todo que eu era filho de Poseidon, não é? Tinha minhas suspeitas. Como eu disse, também falei com o oráculo. Tive a sensação de que havia muita coisa que ele não estava me contando sobre sua profecia, mas percebi que não poderia me preocupar com aquilo naquela hora. Afinal, eu também estava sonegando informações. Então, deixe-me entender direito, falei. Preciso ir para o mundo inferior e confrontar o Senhor dos Mortos. Confere, disse Kiron. Para encontrar a arma mais poderosa do universo. Confere. E levá-la de volta ao Olimpo antes do solstício de verão daqui a 10 dias.
Isso mesmo. Olhei para Groover, que engoliu o as de copas. Cheguei a mencionar que o Maine é muito agradável nesta época do ano? Perguntou ele de um jeito cansado. Você não precisa ir, disse a ele. Não posso lhe exigir isso. Ah! Ele se balançou de um casco para outro. Não, é só que os sátiros e os lugares embaixo da terra... Bem... Ele respirou fundo, depois se pôs de pé, sacudindo os pedaços de cartas e alumínio da camiseta. Você salvou a minha vida, Percy. Se está falando sério em querer que eu vá junto, não vou deixá-lo na mão. Fiquei tão aliviado que tive vontade de chorar, embora não achasse isso muito heróico. Groover era o único amigo que já tivera por mais que alguns meses. Não sabia muito bem o que um sátiro poderia fazer contra as forças dos mortos, mas me senti melhor sabendo que ele estaria comigo. Juntos até o fim, homem-bode. Eu me virei para Quirón. Então, para onde vamos? O oráculo só diz para ir para o oeste. A entrada para o mundo inferior fica sempre no oeste. Muda de lugar de era em era, como o Olimpo. Atualmente, é claro, fica nos Estados Unidos. Onde? Quirón pareceu surpreso. Pensei que fosse óbvio. A entrada para o mundo inferior fica em Los Angeles. Ah, falei. Claro. Então é só pegar um avião. Não, gritou Groover. Percy, o que está pensando? Alguma vez na vida já esteve em um avião? Sacudi a cabeça, sem graça. Minha mãe nunca me levara para lugar algum de avião. Ela sempre dizia que não tínhamos dinheiro para isso. Além disso, os pais dela tinham morrido em um desastre de avião. Percy, pense, disse Quirón. Você é filho do deus do mar? O rival mais rancoroso do seu pai é Zeus, senhor do céu. Sua mãe sabia muito bem que não podia confiar você a um avião. Você estaria nos domínios de Zeus. Jamais desceria com vida. Acima de nós, relâmpagos estalaram. O trovão ribombou. Certo, disse eu, determinado a não olhar para a tempestade. Então viajarei por terra. Certo, disse Quirón. 2 parceiros poderão acompanhá-lo. Groover é um. O outro já se apresentou como voluntário, se você aceitar a ajuda dela. Puxa, falei fingindo surpresa. Quem mais seria bastante estúpido para se apresentar para uma missão como essa? O ar tremulou atrás de Quirón. Annabeth se tornou visível, enfiando o boné dos Yankees no bolso de trás. Eu estava esperando há muito tempo por uma missão, cabeça de alga, disse ela. Athena não é fã de Poseidon, mas se você vai salvar o mundo, sou a melhor pessoa para impedir que estrague tudo. Se é você quem diz, tem algum plano, sabidinha? As bochechas dela coraram. Você quer minha ajuda ou não? A verdade é que eu queria. Precisava de toda a ajuda que pudesse encontrar. Um trio, disse eu. Isso vai dar certo. Excelente, disse Quirón. Esta tarde podemos levar vocês, no máximo, até o terminal de ônibus em Manhattan. Depois disso, estarão por conta própria. Um relâmpago. A chuva desabou sobre as campinas que jamais deveriam ver um temporal violento. Não há tempo a perder, disse Quirón. Acho que todos vocês devem fazer as malas. Pasta 10. 10. Eu destruo um ônibus. Não precisei de muito tempo para fazer as malas. Decidi deixar o chifre do Minotauro no meu chalé, então só restaram uma muda extra de roupas e uma escova de dentes para enfiar numa mochila que Groover encontrara para mim. A loja do acampamento me emprestou $100 em dinheiro mortal e 20 dracmas de ouro. Essas moedas eram grandes como um biscoito gigante, tinham imagens de diversos deuses gregos estampadas de um lado e o edifício Empire State do outro. Os dracmas dos mortais antigos eram de prata. Quirón nos contou, mas os olimpianos nunca usavam nada menos que ouro puro. Quirón disse que as moedas poderiam vir a calhar para transações não mortais, o que quer que isso significasse. Ele deu a Annabeth e a mim um cantil de néctar e um saco hermético cheio de quadradinhos de ambrosia para usar somente em emergências, se fôssemos gravemente feridos. Aquilo era o alimento dos deuses, Quirón lembrou.
Iria nos curar de qualquer ferimento, mas era letal para mortais. Em excesso, poderia deixar um meio-sangue com muita febre. Uma overdose nos faria pegar fogo, literalmente. Annabeth carregava seu boné mágico dos Yankees, que era, ela me contou, um presente da mãe pelo seu 12º aniversário. Ela levou um livro sobre a famosa arquitetura clássica, escrito em grego antigo, para ler quando estivesse entediada, e carregava uma comprida faca de bronze escondida na manga da camisa. Eu tinha certeza de que a faca ia nos causar problemas na primeira vez em que passássemos por um detector de metais. Grover estava com seus pés falsos e calças para passar por ser humano. Usava uma touca verde estilo Rastafari, porque, quando chovia, seu cabelo encaracolado se achatava, deixando aparecer a ponta dos chifres. Sua mochila berrante, alaranjada, estava cheia de sucata de metal e maçãs para o lanche. Em seu bolso havia um conjunto de flautas de bambu que o papai Bode esculpira para ele, muito embora ele só conhecesse 2 músicas. O Concerto para Piano número 12 de Mozart e So Yesterday de Hilary Duff, e ambas soassem muito mal em flautas de bambu. Acenamos em despedida para os outros campistas, demos uma última olhada para os campos de morangos, o oceano e a casa grande, depois subimos a colina meio-sangue até o alto pinheiro que outrora fora Thalia, filha de Zeus. Chiron nos esperava em sua cadeira de rodas. Ao lado dele estava o surfista que eu tinha visto quando me recuperava no quarto de doente. De acordo com Grover, o cara era chefe de segurança do acampamento. Supostamente tinha olhos espalhados pelo corpo inteiro para jamais ser pego de surpresa. Naquele dia, no entanto, usava uniforme de chofer, então só pude ver os olhos extras das mãos, do rosto e do pescoço. Este é Argus, disse Chiron. Vai levar vocês de carro até a cidade e... bem, ficar de olho em tudo. Ouvi passos atrás de nós. Luke veio correndo colina acima, carregando um par de tênis de basquete. Ei, ofegou ele, ainda bem que alcancei vocês. Annabeth corou como sempre acontecia quando Luke estava por perto. Só queria desejar boa sorte, disse ele para mim. E pensei, quem sabe você poderia usar isso. Ele me entregou os tênis que pareciam bastante normais. Tinham até cheiro de normais. Luke disse, Maia. Asas brancas de ave brotaram dos calcanhares, deixando-me tão surpreso que os deixei cair. Os tênis bateram as asas no chão até que estas se dobraram e desapareceram. Impressionante, disse Grover. Luke sorriu. Ajudaram muito quando eu estava na minha missão. Presente do papai. É claro, eu não os uso muito hoje em dia. Sua expressão tornou-se triste. Eu não sabia o que dizer. Já era bem legal o fato de Luke ter ido se despedir. Tinha receio de que ele estivesse magoado comigo por ter ganho tanta atenção nos últimos dias. Mas ali estava ele, com um presente mágico. Aquilo me fez corar quase tanto quanto Annabeth. Ei, cara, obrigado. Escute, Percy. Luke pareceu sem graça. Todos esperam muito de você, então apenas mate alguns monstros por mim, ok? Trocamos um aperto de mãos. Luke afagou a cabeça de Grover entre os chifres e depois deu um grande abraço em Annabeth, que pareceu que ia desmaiar. Depois que Luke se foi, eu disse a ela. Você está com a respiração acelerada? Não estou, não. Você o deixou capturar a bandeira em seu lugar, não foi? Ai, por que mesmo eu quero ir a algum lugar com você, Percy? Ela desceu batendo os pés para outro lado da colina, onde um utilitário esportivo branco esperava no acostamento da estrada. Argus a seguiu, balançando as chaves do carro. Peguei os tênis voadores e tive uma súbita sensação ruim. Olhei para Chiron. Eu não vou poder usar isso, não é? Ele sacudiu a cabeça. A intenção de Luke foi boa, Percy, mas subir para o ar não seria muito inteligente de sua parte. Eu assenti, desapontado, mas então tive uma ideia. Ei, Grover, você quer um apetrecho mágico? Seus olhos se iluminaram. Eu?
Rapidamente amarramos os tênis por cima dos seus falsos pés e o primeiro menino bode voador do mundo estava pronto para o lançamento.